Graças a Deus, meus irmãos, aqui é o pastor Paulo. Estou passando aqui para mais uma lição da nossa revista Armas da Batalha Espiritual. Estaremos entrando agora na lição de número 3, que tem por título O Evangelho da Paz. Quero louvar a Deus pela vida do apóstolo Rubens Gomes, assim como a sua esposa, a bispa Paula. Agradeço ao Senhor também pelo bispo Marcelo Alencar, que é o escritor desta obra, também toda a sua família, em nome de Jesus. Louvo a Deus também pela vida do bispo Márcio, que é o diretor executivo das nossas revistas, que também tem contribuído como ferramenta na mão de Deus. Louvo a Deus pela vida de cada um dos senhores e também quero louvar a Deus por cada professor, por cada professora, líder, pastor, que está aí na sua igreja ministrando esse estudo maravilhoso. Então, irmãos, vamos para mais uma lição, sem perda de tempo. A lição de número 3, o Evangelho da Paz. Autor, Bispo Marcelo Alencar, texto base, Efésios capítulo 6, versículo 15, que diz: E calçados os pés na preparação do Evangelho da Paz. Queridos, eu estarei aqui trazendo subsídio para os irmãos, para os senhores. Não estarei lendo de forma completa, estarei destacando alguns pontos e aquilo que a gente está passando e transmitindo como subsídio. E você pode colocar aí na sua sala de aula. A introdução, meus irmãos, o Bispo Marcelo, ele vai dizer assim: hoje o nosso foco se volta para um componente crucial dessa vestimenta divina, os pés calçados com a preparação do Evangelho. E ele acrescenta dizendo: longe de serem meros acessórios passivos. Eu quero dizer para os irmãos que a armadura de um soldado, o apóstolo Paulo estava vendo e tinha essa visão do soldado todos os dias praticamente, porque estava preso em Roma e ele estava constantemente vendo soldados romanos, pretorianos. Então, ele está vendo que um soldado romano, ele tem uma armadura e essa armadura tem várias peças. E uma dessas peças é conhecida como Naal no hebraico e hipodema no grego. Hipodema é uma das palavras que é usado para falar de sandália. Tem também a palavra sandalion, que fala sobre a sandália ou o sapato do soldado. Naal no hebraico é sandália ou sapato. No grego, hipodema, ele traz um significado de algo que era colocado abaixo, né? E também amarrado, ligado às pernas do soldado. Então, queridos, as sandálias que o escritor está colocando em questão aqui, ela é um objeto que compõe a armadura do soldado. E as sandálias naquele tempo era reforçada com tiras de couro e pregos na sola. Para quê, pastor? Para garantir firmeza, estabilidade e tração nas marchas e nas batalhas. Agora, um soldado que não usava ou que perdia a sua sandália estava vulneráveis no campo de batalha, assim como nos terrenos inóspitos de Israel ou irmãos da circunvizinhança, que também era quase o mesmo cenário, a mesma geografia na questão de terrenos cheios de pedra, espinhos. Então era necessário colocar essa sandália. Algo interessante é que para os soldados tinha a sandália. E as sandálias para o cristão, para o crente, é o Evangelho da Paz, que precisa estar amarrado, que precisa estar ligado ao cristão, ao crente ou ao salvo. Santo Agostinho ele vai dizer: o soldado de Cristo marcha não apenas para o confronto, mas para proclamar a vitória da paz conquistada na cruz. Este é a sandália do soldado cristão. É o Evangelho da Paz. Bom, meus queridos, ponto de número 1. A prontidão ativa
fundamento da missão pacificadora. Ele inicia esse ponto dizendo assim: o verbo grego traduzido como preparação em Efésios capítulo 6, versículo 15 é retoimasia, que carrega em si a ideia de firmeza, base sólida e prontidão. Alguns significados falam de preparo, disposição, fala de uma pessoa que age com sabedoria, que age com coragem, que age com humildade. Então, a preparação que traz essa ideia da pessoa estar pronta para agir, preparada, disposta para agir em qualquer momento, em qualquer situação. Queridos, eu tenho uma certa preocupação com a igreja de hoje, porque a maioria, vamos dizer assim, salvo aquelas que são a minoria, mas a gente vê que pessoas precisam de motivação para poder guerrear, sair para o campo de batalha, para esse combate da fé que o apóstolo Paulo está nos ensinando através das suas cartas, principalmente na carta aos Efésios. A prontidão é uma dificuldade que a igreja de hoje está enfrentando. A pessoa precisa de uma motivação, de um cargo, de um valor, algo a ser prometido, de uma oportunidade para poder trabalhar. Eu já quero dizer para os irmãos que essa pessoa não está calçada com as sandálias do Evangelho da Paz. Porque alguém que está calçado, irmãos, alguém que está calçada, ela está pronto, ele está pronto para qualquer momento. Se o terreno é difícil, para ele não importa. Se a batalha não vai ser fácil, para ele não importa, porque ele está pronto, está preparado. O apóstolo Paulo estava tão preparado que ele vai dizer, se não me falha a memória, para a carta aos Filipenses, que ele sabia viver em todas as situações. Olha só a diferença de quem está calçados com as sandálias do Evangelho da Paz. A pessoa não escolhe para quem vai pregar. A pessoa não escolhe para quem vai compartilhar o Evangelho da Paz. Ela não coloca na balança a cidade, a igreja, o cachê. Não, isso para ela não importa, porque ela está pronta para enfrentar tudo o que for preciso para anunciar o Evangelho da Paz. E ele continua dizendo, essa prontidão não é passiva. É aquele tipo de gente, irmãos, que não espera as pessoas convidar para orar, convidá-lo para fazer evangelismo, convidá-lo para fazer missão. Claro que existe a ordenação, existe uma missão que é entregue, existe tarefas, trabalhos, e isso, irmãos, a gente sabe diferenciar muito bem. Agora, nesse combate aqui, do Evangelho da Paz, de anunciar, isto é a missão do crente. Isto que o cristão deve fazer, está pronto, andar em prontidão. Ele vai dizer, o Evangelho da Paz, quando alguém já calçou, é uma pessoa proativa, é uma pessoa que busca ativamente maneiras para entregar as boas novas. Helena Cabral, ele vai dizer assim, olha o que ele vai dizer, o Evangelho não é uma doutrina estática a ser contemplada, mas uma mensagem a ser proclamada. Deus não chamou nenhum crente, Deus não chamou nenhum salvo. Irmãos, permita essa expressão, Deus não chamou aqueles que são salvos para ser observador. Eu disse um tempo atrás sobre a questão do mídia digital da igreja, é necessário, mas no reino de Deus não existe mídia digital. Todos nós fomos chamados para calçar o Evangelho da Paz. E o que isso quer dizer, Paulo? Estar pronto para anunciar o Evangelho. Olha a história, irmãos, está na revista Atos capítulo 8, Atos capítulo 4, Atos capítulo 16, que vai contar a história de Felipe, Pedro e João, Paulo e Silas. Felipe estava tão pronto que correu atrás de uma carruagem.
Pedro e João estavam tão pronto que foi preso. Paulo e Silas estavam tão pronto e preparado para isto que apanhou em praça pública e logo após foi preso. Isto é, irmãos, ser calçado com o evangelho da paz. Para finalizar esse ponto, Martinho Lutero ele diz: aonde Cristo reina, ali o coração descansa. E se alguém perguntasse para mim, eu fiz um acréscimo: que paz é essa que eu sinto e que agora eu transmito? Essa paz que é e que vem de Deus, essa paz que é Cristo, que habita no coração, que guarda a mente e que manifesta o reino de Deus através de nós. Colossenses capítulo 3, versículo 15 diz assim: e a paz de Deus, para o qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. É esta paz que nós temos. Tem um texto também de aos Romanos, capítulo 5, versículo 1, que diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Eu fui justificado, você foi justificado, então temos paz. Fomos calçados. E agora eu estou pronto, preparado para anunciar esta mesma paz que eu fui alcançado. Ponto de número 2. O Evangelho da Paz, o conteúdo da nossa arma espiritual. O escritor, ele inicia dizendo assim: o conteúdo essencial dos nossos calçados espirituais é o Evangelho da Paz. Essa expressão resume a essência da mensagem cristã, a boa notícia de que, através do sacrifício de Cristo na cruz, a inimizade entre Deus e a humanidade foi removida e a paz foi estabelecida para aqueles que creem. A gente lemos já o texto de Romanos, capítulo 5, versículo 1, que fomos justificados através do sacrifício de Cristo. O que aconteceu aqui? Antes éramos inimigos de Deus. Através do sacrifício de Jesus Cristo, a gente voltou a ter comunhão com o Pai. Voltamos a ter acesso para com o Pai. E esta, irmãos, é as boas novas que nos alcançou, que precisa alcançar as outras vidas. É o conteúdo da nossa pregação, é o Evangelho. O Evangelho anuncia Cristo, anuncia a sua vinda, anuncia o seu ministério, anuncia a sua morte, ressurreição, a sua ascensão para o céu, para que, então, preparasse-nos lugares, para que onde ele estiver, nós estaremos também. E quando ele é assunto ao céu, ele derrama o teu divino Espírito Santo como penhor da promessa. Agora escute-me aqui. O Evangelho ele veio trazer esperança para a humanidade. Eu costumo dizer, irmãos, que existe várias oportunidades no mundo, mas a oportunidade que o Evangelho oferece, ninguém no mundo pode oferecer. A oportunidade que o Evangelho oferece vai muito além, irmãos, do que remédios, tratamentos e tudo que você queira pensar. Não estou descartando, irmãos, a questão do remédio, de um profissional da saúde, ou de qualquer situação que é necessário de um profissional, de um remédio. Não estou descartando isso. Não estou descartando nenhum centro de reabilitação. Mas, na questão da salvação, não existe na terra outro alguém que pode nos dar, a não ser Jesus Cristo. E como eu sei? Através da palavra. Eu consigo entender através da palavra este Evangelho, esta boa nova, que alcança cada uma das pessoas trazendo esperança. Olha o que o nosso irmão Bispo Marcelo ele vai dizer. O Evangelho da Paz ele é o conteúdo. Irmãos, na terra não existe nenhum batalhão, nenhum exército que sai para guerrear e se enfrentar
querendo anunciar uma paz no meio de uma guerra. Ali, consequentemente, obviamente, pode ser que após ou depois de uma grande guerra venha a paz, mas durante é muito difícil. Agora, os únicos na terra que saem para o campo de batalha com uma mensagem de paz na boca é o cristão. Exatamente. É o cristão que tem, irmãos, a mensagem de esperança para o mundo. Eu amo isso aqui. O escritor ele vai trazer um ponto bem interessante, que ele vai dizer, este evangelho ele trabalha com uma paz integral. Ela não abrange apenas parte do corpo da pessoa, do espírito da pessoa, da alma da pessoa. Ela, irmãos, como que se fosse um complemento para todo ser humano. Ela é integral. Ela abrange todas as dimensões como a espiritual, emocional, social e física. Quando eu falo isso aqui, eu lembro da história do Gadareno. E a história do Gadareno vai ser contada nos livros, nos evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, que era um homem que estava fora da sociedade, socialmente ele não tinha uma vida, ele estava se ferindo nas correntes, quando na tentativa de destruí-las, e ele destruía a corrente, tudo, irmãos, que estava ali o prendendo, então fisicamente já estava, irmãos, marcado, já estava com cicatrizes, sofrendo, tá certo? Então, uma vida física boa não tinha, uma vida emocional conturbada, desequilibrada, era o que esse homem ele tinha. E espiritual, irmãos, espiritualmente falando, ele estava longe de Deus, muito longe de Deus. Mas o que acontece? O evangelho vai encontrar com ele. Quando eu digo, irmãos, que o homem de Deus, a mulher de Deus, calçados com o evangelho da paz, não escolhe aonde ir, não escolhe com quem falar, não escolhe como ir. Jesus, por uma alma, ele foi num cemitério através de alguém esquecido, socialmente falando. E o que acontece? O evangelho vai de encontro, Jesus vai de encontro e traz, irmãos, aquele homem, aquele jovem, aquele ser humano que estava esquecido, machucado, ferido, e vai restabelecer a sua saúde espiritual, sua saúde emocional, sua saúde social e sua saúde física. Deus, ele restabelece o homem e o coloca de volta na sociedade. O que vai acontecer aqui? O homem queria até acompanhar Jesus. Jesus falou, não, você não vai com a gente, continua aqui. Só que ele, irmãos, não ficou triste, ele não ficou desapontado. O que ele vai fazer? Vai ficar na cidade, mas ele vai pregar o evangelho da paz. Na mesma hora que o evangelho alcançou ele, é como se naquele mesmo momento ele fosse vestido com a armadura da batalha que nós estamos tratando aqui, da batalha espiritual. E ele vai voltar para a cidade limpo, restaurado e um pregador do evangelho. Para você ver, irmãos, existe uma certa frase de Crisóstomo que diz: a paz de Cristo derruba os muros que o pecado ergueu. Antes desequilibrados, estávamos afastados, hoje somos equilibrados, restaurados, estamos agora em comunhão para com Deus, voltamos agora para a sociedade diferente, transformado, e a pessoa vai dizer, e tem que dizer, mesmo não querendo, vai dizer, realmente Deus alcançou essa pessoa. Por quê? E como? Através do Evangelho. Através do Evangelho e pelo amor de Cristo Jesus. Não olha e não mede, irmãos, a questão de classe social. Para Jesus não tem isso. Ele enxerga um coração, ele enxerga um ser humano que precisa, irmãos, deste Evangelho. Precisamos ter, irmãos, o conteúdo desta pregação em nossas vidas, tanto na minha vida, irmãos, como algo que reflete para o mundo. Fui transformado.
O Evangelho me alcançou e agora eu prego o Evangelho. Quando eu prego o Evangelho, quando eu anuncio o Evangelho, vidas estão sendo transformadas por isso. O apóstolo Paulo ele vai dizer na carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 16, que diz: não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Você já ouviu alguém dizer: para mim já não tem mais jeito, para os meus filhos já não tem mais jeito. Aí vem alguém que tem um Evangelho na boca, tem alguém que foi alcançado pelo Evangelho, e a pessoa vai dizer: existe esperança para você. Existe esperança para seu casamento, para seu filho, existe esperança para o seu ministério, porque Jesus pode mudar. Jesus morreu por você porque te ama. Jesus quer te restabelecer. E é isso, irmãos, que é a mensagem do Evangelho. O conteúdo, irmãos, do Evangelho da paz é este: é o amor sacrificial de Cristo, a salvação de Cristo, a justificação de Cristo. Passa isso para a tua igreja. Ponto de número 3. A missão pacificadora. A ação estratégica na batalha espiritual. Irmãos, esse aqui é um ponto muito interessante. Estive lendo um livro que tem por nome A Arte da Guerra. Creio que alguns dos irmãos já devem ter tido um contato com esse livro. Esse livro, ele conta a história de um general que trabalhava com soldados que estavam sob a sua liderança. E ele vai trazer no seu livro as estratégias que o fizeram o líder e também os soldados que estavam à sua liderança vencedores por diversas vezes. Por quê? Porque eles tinham, irmãos, estratégias econômicas, eles tinham estratégia com armamentos, eles tinham estratégias de pontos estratégicos, eles tinham estratégia no lugar para parar para se alimentar, beber água, eles tinham estratégias para tudo. E quando a pessoa ela faz estratégias, quando ela tem planos, irmãos, a situação dificilmente vai dar errado. Aquilo que você está empreendendo, aquilo que você está fazendo, dificilmente vai dar errado, porque você tem se preparado antes, você tem desenhado, você tem feito os seus esboços, seus orçamentos, e você se preparou para aquilo. Um crente, um cristão, um salvo em Cristo Jesus, ele tem que ir para o campo de batalha, ele tem que estar envolvido com essa batalha espiritual, mas com estratégia, com planejamento, com métodos. Ele diz aqui, o nosso irmão Bispo Marcelo diz: calçar os pés com a preparação do Evangelho da Paz nos impulsiona a uma missão pacificadora no contexto da batalha espiritual. Nossa atuação não se limita a defender o nosso próprio território espiritual, mas nos convoca a avançar, levando a mensagem de reconciliação aos corações e mentes cativos pelo pecado e pela influência maligna. Olha o campo que estamos. Estamos trabalhando, volto a falar mais uma vez, falamos nos primeiros vídeos, e é muito importante que você reveja o vídeo de número 1 e 2 para você entender isso aqui. Não estamos lutando com nenhum ser humano. Não estamos entrando em batalha com nenhum ser humano. Estamos em guerra com espíritos malignos, principados, potestades e hostes da maldade. Estes são os nossos inimigos. E cá para nós, são piores, maiores do que os inimigos físicos e naturais. Eu amo a frase de Charles Spurgeon, que ele vai dizer: não há maior vitória espiritual do que transformar inimigos em irmãos. Então, os inimigos que eu tenho fisicamente, eles precisam se tornar irmãos. Eles precisam reconhecer Cristo. Até porque, irmãos, estão sendo influenciados, estão sendo usadas como marionetes. O nosso dever, o que é fazer? Estar pronto, pregar o Evangelho,
e tirá-los da autonomia, tirar do jugo, do domínio de Satanás, dos espíritos malignos. E esta é a nossa guerra contra as hostes espirituais da maldade, em detrimento a essas vidas que estão presas, cativas, para encontrar a liberdade em Cristo Jesus. E como eu faço isto sem plano? E como que eu faço isto sem preparo? Como é que eu faço isso, irmãos, sem estratégias, desenhos, esboços preparados para o campo de batalha? Escute-me aqui, vivemos uma época em que existe a minoria que vem para Cristo, reconhece Cristo e vai passar pelas etapas da vida, as etapas ministeriais, o preparo. Mas tem vidas que aceitou Jesus hoje e amanhã já está querendo entrar num campo de batalha dessa magnitude. E como é que faz isto? Meus irmãos, como que faz isto sem plano? A maioria daqueles que caíram, a maioria daqueles que se curvou perante as hostes da maldade, é porque não tinha plano, é porque não tinha estratégia. Olha só, a pessoa não coloca planos na sua vida de oração, consagração, jejum. Como é que vai para um campo de batalha? A pessoa quer sair para um campo de batalha, mas não tem um preparo intelectual. E eu não estou dizendo, e segurando apenas a Bíblia aqui, eu estou dizendo e usando a Bíblia como o primeiro instrumento que eu devo recorrer à palavra. Mas existem várias outras obras que podem lhe ajudar na questão da disseminação, da entrega do Evangelho, do preparo teu como obreiro, como obreira, como servo de Deus, como serva do Senhor. Se não me falha a memória, Pedro, ele vai dizer, esteja pronto para defender a sua fé. Agora diga, quantos cristãos inexperientes, que não têm preparo nenhum. Olha só, eu quero dizer aqui, você já sabe disto. Josué teve Moisés, Eliseu teve Elias, Paulo teve Gamaliel, que foi o seu mentor, depois Timóteo, Tito, vários outros teve Paulo como seu mentor. Os discípulos, os 12 apóstolos, 3 anos de estudos, de preparo antes de se tornar apóstolo. O apóstolo Paulo, depois de sua conversão, se não me falha a memória, na epístola aos Gálatas, ele vai dizer, ele ficou 13 para 14 anos, se eu não estiver enganado, 14 anos de preparo, 14 anos de estudo, para poder, irmãos, sair e pregar a palavra de Deus com profundidade. Agora, trabalhamos, queremos fazer sem estratégias, sem plano, queremos fazer as coisas sem colocar a lista em ordem. Irmãos, eu amo isto, que o crente, o homem de Deus, a mulher de Deus, ele deve trabalhar com ordem, ele deve trabalhar com decência. E ele vai fazer isso, irmãos, colocando estratégia em ação, plano em ação. Tá certo? Ele continua dizendo aqui, a missão pacificadora, portanto, envolve tanto a proclamação verbal do Evangelho, quanto a demonstração prática dos seus efeitos em nossa vida. Agora, irmãos, eu quero dizer para os irmãos aqui, você pode ter plano, você pode ter estratégia, você pode falar bem, aparentemente pode orar, pode jejuar e se consagrar. Mas, se a sua vida não tiver demonstração, nada disso vale. Tá? Digo e volto, irmãos, a falar para os irmãos, mencionei isso na segunda aula, que os fariseus, parecia que orava em praça pública, ajudava o pessoal que necessitava, a ajuda social, pregava, irmãos, até a verdade, mas não vivia. Servia para outras pessoas, mas para eles, de fato, não servia o que eles pregavam. Então, eram árvores secas, eram troncos vazios, não tinha nada para oferecer. Era apenas um sino que toca, que faz barulho.
Agora, o crente que ora, o crente que, irmãos, lê a palavra, estuda, o crente que participa de seminários, treinamentos, estudo bíblico na sua igreja, de simpósios, de imersões, e ele tendo prática, e ele tendo na sua vida aquilo que chamamos de os frutos do Espírito, o apóstolo Paulo vai dizer aos Gálatas, esse homem de Deus, essa mulher de Deus, no brinca em serviço. Eles têm planos e eles têm estratégia. Dificilmente você vai ver um cristão de verdade que vestiu toda a armadura dando trabalho para a sociedade, dando trabalho para a esposa, dando trabalho para os pais, dando trabalho para pastor, dando trabalho para o presidente do ministério, dando trabalho, irmãos, para o líder da mocidade, líder das irmãs, líder dos varões, os líderes dos obreiros. Dificilmente você vai ver dando trabalho. Eu falei no ponto 2, são proativos. Estão trabalhando, estão fazendo planos, estão estudando, estão fazendo N coisas para contribuir para com o reino. Agora, quando você vê uma pessoa que, irmãos, voltando aqui, uma pessoa que não tem fundamento, uma pessoa que não foi alcançado por essa paz, essa pessoa, irmãos, que não tem prontidão, essa pessoa que não tem um conteúdo, essa pessoa que não tem estratégia, irmão, infelizmente são pessoas que caíram. Que Deus tenha misericórdia e que não aconteça, ou que vão cair no campo de batalha. Precisamos ser soldados fiéis e firmes, para dizer assim como o apóstolo Paulo disse ao teu filho na fé Timóteo, combati o bom combate. Não saí correndo, não fugi, não me escondi. Eu batalhei, eu lutei, agora da mão do meu Deus, eu vou receber a coroa da vida. Glória a Jesus. Eu quero deixar esse estudo para os irmãos e terminar com a leitura do nosso irmão Bispo Marcelo Alencar, que diz: que possamos, portanto, viver e anunciar o Evangelho da paz com ousadia e convicção, certos de que essa é uma das ferramentas mais eficazes em nossa armadura espiritual. Eu quero voltar a dizer para os irmãos, o soldado romano que perdia parte da sua armadura, ele era rebaixado, ele era, em algumas das vezes, depende na questão dele ter esquecido parte da sua armadura em casa, ou na tenda, ou perdeu, pode ter acontecido várias coisas, e talvez tenha tido baixas por conta desse fator. O soldado ele era punido severamente. Tá? Os outros soldados vinham para bater nele. Em caso mais sério, eles eram levados até a morte. Pagavam com a vida por esquecer, irmãos, parte da armadura. Agora, irmão, pastor, líderes, graças a Deus que vocês estão aprendendo a palavra. Agora, aqueles que não querem aprender a palavra, que não querem se revestir da armadura do Espírito, irmão, não coloca em lugares, não coloque em departamentos, não entregue cargos para essas vidas, porque não estão prontas. Vai ter baixas, tá? Pessoas vai sofrer, porque pessoas sem preparo nenhum está sendo colocada acima de pessoas. Não faça isto. Vê se a pessoa tem todas as peças da armadura e principalmente estar calçados. Tem muitos que não estão calçados, que não têm fundamento, que não têm firmeza. Mas eu quero deixar esse ponto para os irmãos, esses subsídios, para que possa trazer aí na sua igreja, para a sua classe, para seus alunos. Conscientiza-os dizendo que o cristão precisa mesmo crescer na graça, no poder de Deus, mas, e ainda assim, no conhecimento da palavra do Senhor, que é o Evangelho da Paz. Deus abençoe a todos e uma ótima aula em nome de Jesus.